pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal Ótimo Juro e no Resenhando Nacionais de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre De Mim Já Nem Se Lembra, do autor Luiz Rufato. Bom, gente, esse livro foi a leitura do Clube do Livro que eu sou curadora aqui em Ribeirão do mês de abril e foi super legal porque a gente contou com a presença do Luiz Rufato. Eu adorei a palestra, adorei ter a oportunidade de conversar com ele porque fui eu quem mediei o debate. Então assim, se vocês tiverem essa oportunidade aí, aproveitem porque ele é muito legal mesmo. Bom, gente, esse livro é, na verdade, um romance todo escrito em cartas e que ele vai contar aqui uma história que você não sabe se é uma história verídica, se é uma história baseada nas memórias dele, da família dele, da vida dele ou não. Aí depois que a gente conversou, eu acredito que não, mas enfim, ainda ficou algumas dúvidas, viu, gente? Mas enfim, é um romance, então, de cartas que vai contar a história aqui de um personagem que... no comecinho ele fala como se fosse ele mesmo, né? Luiz mesmo é o nome do personagem. E ele conta que ele teve uma relação conturbada com a mãe. E aí aqui no comecinho do livro a mãe falece. Ele tá contando assim, ele tá preparando a narrativa. E aí ele vai falar sobre essa família dele, esse falecimento da mãe. E aí no meio dessas coisas que ele tá arrumando quando a mãe dele morre, ele encontra um maço de cartas que é de um irmão que também é falecido. Então ele perdeu um irmão bem novo, acho que aqui na história ele deveria ter tipo uns 16 anos, o irmão morre. E aí ele tem essas cartas que o irmão mais velho que morreu mandava pra mãe, e ele recolhe essas cartas e ele não tem coragem de abrir. Um belo dia, anos depois que a mãe morreu, muitos anos depois que o irmão morreu, ele resolve abrir essas cartas então do irmão falecido para a mãe falecida. E aí esse livro é basicamente a transcrição de todas essas cartas. Então é um romance que é uma troca de cartas, que é muito interessante, mas é uma troca de cartas em um sentido só, não vai e vem, né? É só o personagem do irmão que manda essas cartas, que é o Célio. Então são só as cartas do Célio pra mãe, do Célio pra mãe. Às vezes ele comenta alguma carta que ele recebeu, mas não tem nenhuma carta de nenhum outro personagem. Então é interessante porque a gente vai vendo o desenrolar, né, da vida desse Célio fora de casa através dessas cartas. Então gostei bastante, achei um livro extremamente sensível. Então vai contar essa história que é o Célio, que morava em Cataguases, no interior de Minas, e resolve ir para São Paulo para tentar a vida aí trabalhando como metalúrgico. Então ele vai para as grandes empresas automobilísticas que estão bombando, né, em São Paulo nessa época da ditadura aí por volta de... esse livro é 1970 até acho que 74, são 4 anos de troca de cartas. Deixa eu ver de que data que é a primeira. 1971. Começa em 1971. Então aí durante a ditadura, mas assim, a gente não tem informações de ditadura, de nada disso. São coisas que ficam bem de fundo na história, assim, você ouve falar só. E eu achei isso muito legal também, que é tipo assim, um livro da época da ditadura, mas com um outro olhar, que não é aquela coisa da ditadura que a gente vê toda hora, em todos os livros, sempre igual, né? Então assim, gostei que é uma visão diferente. E aí então vai contar a história desse rapaz que tá indo pra São Paulo tentar a vida, longe da família, nunca saiu do interior, nunca, sabe, teve contato com uma cidade maior e tal. E aí vai contar o dia a dia, a rotina desse moço, descobrindo tudo, descobrindo a vida sozinho, morando em pensões, o dia a dia no trabalho, a saudade de casa, como é difícil viver longe da família. Ele fala que ele é muito deslocado, que ele não tem amigos. E uma coisa que eu gostei muito nesse livro é que ele fala muito sobre isso, do deslocamento, de você sair de um lugar que você tem as suas raízes e ir para um lugar que você não é ninguém, que você não tem ninguém. Então assim, é um livro muito sensível. O autor mesmo, Luiz Rufato, conversando com o nosso Clube do Livro, ele falou que esse livro é um livro sobre pertencimento, né? Eu tô dizendo deslocamento, ele diz pertencimento. E eu acho que realmente é isso, sobre pertencer a um lugar, sobre ter memórias de algum lugar, sobre ter afetos, ter raízes, é muito sobre isso. Achei um livro extremamente sensível, delicado, muito gostoso de ler, gente. Li assim, numa sentada. Eu já adoro livros que são trocas de cartas. Já comentei com vocês isso na resenha do Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin, que também é uma troca de cartas. Então eu gosto muito desse estilo literário de trocas de cartas. E esse aqui eu achei super diferente porque é só da visão de um personagem, não tem a troca completa, né? Achei isso muito legal e recomendo muito pra vocês. Nem tem muito o que dizer sobre esse livro porque ele é bem simples mesmo. É uma coisa bem assim, sentou, acabou. E se eu contar muito também, perde a graça, né? Porque o gostoso é você ir descobrindo o que tá acontecendo com ele, como que tá sendo a vida dele, como que ele tá levando todos os problemas, todas as saudades e tudo mais. Então, deixo aí super a indicação de Mim Já Nem Se Lembra, do Luiz Rufato, autor nacional.
excelente, gente, uma pessoa super simpática, digo novamente aqui, então se vocês tiverem a oportunidade, conversem, vejam palestras e conheçam o trabalho do Luiz Rufato. Eu não tenho pontos negativos pra levantar sobre ele, os pontos positivos já falei até agora, não é mesmo? E o que eu mais gostei dele, também já falei que foram isso das trocas de cartas, né? Gostei muito disso e gostei muito que ele trata de alguns temas como machismo e ele comenta até mesmo a ditadura, alguns episódios históricos, mas de um jeito tão simples, gente, de um jeito tão assim sutil que você pega e fala, ah, entendi, legal. Então assim, eu gostei muito disso. Gostei muito, principalmente, o que eu mais gostei, assim, mais nesse livro é que ele tem personagens femininas muito fortes. Então ele tá contando a história da visão dele, do Célio aqui, do personagem, e ele vai falando da menina que ele namora, que é uma menina que ela quer independência, que ela não quer ser só uma esposa, e ele não consegue lidar com isso porque ele tem ideias diferentes, e aí ele briga com a moça porque a moça quer dar aula, a moça quer ser professora, ela quer ter o emprego dela, e aí ele briga com a irmã, ele fica falando, ai mãe, e aí? Ela tá usando mini saia? Que é? Que não sei o que? Tá ouvindo aquelas músicas estranhas? E aí ele fala da irmã que usa mini saia, que gosta de pintar a unha, que usa batom vermelho, ele acha tudo um absurdo. E aí a mãe da namorada dele apoia a menina, fala que realmente a menina tem que fazer o que ela quiser. Então eu achei assim sensacional porque ele tem algumas questões aí de machismo, de feminismo naquela época, quando as mulheres estavam conseguindo começar a sair das casas, trabalhar e fazer o que quiser e pintar a unha mesmo, da cor que quiser. Então assim, achei isso fantástico aqui, o jeito que ele trabalha essa coisa assim, esse enfrentamento das mulheres e essa coisa do machismo de falar, não, você tem que ficar na sua casa, você não pode pintar sua unha. E ele fica sempre assim muito atordoado, então você fica até com dó dele, porque você vê que não é maldade nesse caso, você vê que não é um cara querendo oprimir uma mulher, você vê que assim, é da criação, é da época que era muito difícil pra ele entender mesmo, era uma questão, não era uma questão de falar você não pode fazer isso, era uma questão de entendimento, ele não entendia por que elas tinham essas posturas. Então assim, eu acho que é muito interessante você ver todos esses questionamentos e o início da queda desses preconceitos e dessas coisas todas contra as mulheres e esse fortalecimento. Então gostei porque ele põe de um jeito muito sutil, ele põe de um jeito muito leve essas questões que são questões muito atuais e são questões muito pertinentes, né? Mas tratadas de uma maneira leve que fazem a gente pensar ao mesmo tempo. Sensacional, gente. Então, se vocês tiverem a oportunidade, eu indico fortemente. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvirem o autor falar, também indico muito, porque ele é uma pessoa sensacional. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.